Angra recebeu mais um encontro nacional de catequese. Eu creio, nós queremos, de Niceia a hoje da catequese, foi o tema central da iniciativa que juntou em Angra de Heroísmo representantes de 18 das 20 dioceses do país. E agora, concluindo, quase, não é para destruir o credo, mas para dizer-vos uma coisa. O nosso credo é difícil, é quase incompreensível. A maior parte do nosso povo não percebe. Eu também tenho muitas dificuldades em perceber. Eu gostaria muito que a nossa igreja de futuro e uma catequese do futuro aparecesse um credo como têm os nossos irmãos judeus, os nossos pais na fé, que é um credo narrativo, que descreve as obras e as graças que Deus concedeu. O meu pai era meio errante, que saiu, que fez isso. Narrar a nossa história. E até era tão bom, que até cada um de nós, e se quiserem, sobretudo com os alunos mais velhos das catequeses, façam essa experiência. Que cada um faça o seu credo narrativo. Porque é que eu acredito em Deus. Ele interveio na minha vida aqui, acolá, pelos meus pais. Era tão bonito que isso acontecesse. E vejam, e até com grupos de jovens, quando a gente lhes pede isso, eles fazem textos maravilhosos. Eu digo isso através das aulas de educação moral, porque já as fiz, e é, de facto, algo espiritualmente maravilhoso. Este ano escolhemos o tema do credo por uma razão muito simples e muito bela. Nós estamos a celebrar 1700 anos do Concílio de Niceia, que foi o concílio que definiu, que ajudou a organizar a dimensão da nossa fé, da fé cristã, aquilo que vulgarmente chamamos o credo. Portanto, foi este tema que os nossos bispos, porque o SENEC responde à Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, sugeriram, e nós organizamos aqui em diálogo com o Secretariado Diocesano da Catequese de Angra. Entre as várias comunicações, a do cônego Hélder Fonseca Mendes sobre dificuldades e resistências ao credo, uma oração com 1700 anos. O ato de crer, enquanto é rezado, enquanto é ensinado, enquanto é vivido, mas também enquanto é pensado. E aquilo que se nota na nossa catequese, na transmissão da fé, é que quando ele começa a ser pensado, começa a ser mais difícil. E, portanto, por um lado, grande parte da catequese é sobre a alegria do encontro com Jesus Cristo, Jesus do ponto de vista dos afetos, da sua ternura, da sua misericórdia, mas às vezes quando entramos no credo, isso a partir do quinto ano da catequese, quer os catequistas, quer os miúdos, começam a ter alguma resistência porque parece que entraram num campo diferente de alguma abstração. Na verdade, entra-se num campo da inteligência da fé ou da fé pensada, com alguma razoabilidade, com a linguagem às vezes também que não é a linguagem que a gente usa em cada dia, mas que de facto foi muito pensada, por isso estamos a comemorar os 1700 anos dessa formulação e quer dizer, a minha comunicação é nesse sentido de percebermos quais são as dificuldades, quais são as resistências e que no fundo essa fé é rezada para dizer sempre o mesmo Jesus, da misericórdia, das bem-aventuranças, do Pai Nosso, o Jesus, quando a gente diz gosta de mim, a alegria do encontro com Jesus, quer dizer, que não deixa de ser o mesmo, aquele que a gente conhece é aquele que a gente ama e ama porque conhece. E essa formulação é necessária para dizer que a fé também é possível de ser pensada. Primeiro na formulação do Credo dos Apóstolos, que na verdade é mais simples, e para os miúdos que temos hoje e para a linguagem que temos hoje, se a gente usasse o Credo dos Apóstolos, com os seus 12 artigos, invocando os 12 apóstolos, seria mais simples, até também porque é mais breve. Mas a necessidade de Niceia, em 325, e Constantinopla, depois em 381, foi explicitar o melhor possível, o máximo possível, tudo aquilo que era dito, posto em causa, com dúvidas ou com contradições. E de maneira que essa formulação, à medida que vai sendo detalhada, também se vai tornando mais complexa. A questão é que, de facto, essa complexidade não nos tire do núcleo da relação da pessoa de Jesus e tudo o que pudermos, enfim, simplificar, aquela fórmula batismal das perguntas e das respostas, da renúncia e da afirmação, é uma fórmula mais simples, seria a primeira. A segunda seria o credo sobre a fórmula dos apóstolos e, de facto, a terceira, mais complexa que temos, é esta, temos que o dizer, de Niceia e de Constantinopla, mas tem 1700 anos, as gerações todas de cristãos a viveram nessa unidade entre o Oriente e o Ocidente,
nós também teremos essa capacidade, a hermenêutica, quando for o lugar próprio de a pensar, mas depois não precisamos estar todo o dia a explicar esses conceitos. O cônego Adriano Borges coube o contexto histórico e as realidades económicas e políticas do tempo em que se deu o Concílio de Niceia e que seria um ponto de viragem na Igreja Católica. Niceia moldou o cristianismo e a história ocidental, sem dúvida. É um dos eventos mais importantes da história do cristianismo e, de certa forma, plasmou a nossa história ocidental. Além disso, e das controvérsias teológicas, marcou um novo início. O início de uma igreja mais organizada, mais estruturada, unificada, influenciando até a forma, não só como a religião se desenvolveu, mas também a sociedade, a cultura, a filosofia e a arte, a forma como Niceia nos deixou. Em suma, o Concílio de Niceia foi um grande momento de importância singular que ajudou a definir quem eram os cristãos, o que acreditavam, moldou a história religiosa e, além do mais, a cultura ocidental. A influência de Niceia, assentindo até hoje, lembrando-nos de como os debates e as decisões podem transformar o curso da história. Aquilo que nós estamos a viver desde o nosso Papa Francisco, este caminho sinodal. Discutir, confrontar ideias, opiniões diferentes, respeito uns pelos outros, e a gente há de chegar a bom porto. Concluindo, devemos agradecer, em especial, este concílio, agradecer a todos os intervenientes, todos, aos hereges, que ajudaram outros a pensar, a desenvolver pensamento, aos imperadores, mesmo com aspirações ocultas, políticas, etc. Mas agradecê-los também, não foram do acaso, foram fruto do Espírito Santo, ou importantes. Aos teólogos, aos maiores, aos menores, aos mais anónimos, aos mais conhecidos. E, sobretudo, esta gratidão deve fazer-nos descobrir as maravilhas que Deus não é, ou a descoberta que fizemos depois de Niceia, que Deus não é só o amor, como nos disse São João, é amor em relação. Deus é família. E mais. Estes são encontros anuais que se realizam rotativamente pelas dioceses portuguesas. A ideia foi, e é uma ideia e um acontecimento antigo, portanto já há 64 anos que nasceu esta ideia, e esta ideia tem como grande objetivo que os responsáveis diocesanos das 20 dioceses se encontrem uma vez por ano para formação, para se conhecerem, para interagirem do ponto de vista da catequese nas respectivas dioceses. Ao longo destes tempos, em determinados momentos da história da catequese em Portugal, quando saiu o Catecismo da Igreja Católica, quando saíram os diretórios para a catequese, quando há um novo itinerário, programa de catequese em Portugal, são estas reuniões que aproveitam para discutir, analisar, colaborar. Portanto, são verdadeiramente encontros sinodais, encontros das equipas diocesanas, para que a catequese em Portugal não é que tenha uma perspectiva única, mas para que todos nos conheçamos e para que todos nos possamos enriquecer. Cada paróquia muitas vezes tem determinadas tradições, tem determinadas maneiras de fazer determinadas circunstâncias, organizar a catequese, as festas da catequese. Estes encontros também têm esse objetivo, que é ajudar as várias dioceses e, através das dioceses, as paróquias, a que cada vez mais a catequese seja um acontecimento muito importante na vida da paróquia. E se a catequese conseguir tornar o encontro com Jesus Cristo cada vez mais frutuoso, mais alegre, também as comunidades vivem de uma maneira muito mais efusiva a dimensão da fé. E, de facto, a catequese é, de certa maneira, um pulmão da vida da comunidade. Numa comunidade onde há uma catequese bem organizada, festiva, a comunidade tem dinâmicas que são muito interessantes. Aproximação dos grupos de catequese do país e reflexão sobre a própria ação junto da comunidade. A catequese quer-se mais dinâmica e atenta à realidade atual para levar as crianças e jovens a uma melhor compreensão e vivência do essencial da fé. A catequese da Igreja, evidentemente, tem por objetivo formar os cristãos da fase da infância, adolescência e juventude. Evidentemente, nessa formação, o conteúdo fundamental é o conteúdo, digamos assim, que está
resumido no credo. Resumido no credo. E, portanto, ao longo dos vários anos do caminho de catequese, vão aprendendo o que é que significa o que está no credo. Portanto, esse é o desafio fundamental. Evidentemente que a catequese hoje é uma catequese modernizada, isto é, em linguagem e em pedagogia mais modernizada, isto é, já não basta só repetir fórmulas, como era há 20, 30, 40 anos, é importante de uma forma muito mais agradável, muito mais também dinâmica, também levar os miúdos de hoje, as crianças e adolescentes de hoje, a perceberem, de facto, esse essencial da fé. Portanto, uma nova pedagogia, com mais dinamismo, etc., mas com o mesmo objetivo, que é o conhecerem o essencial da fé e viverem o essencial da fé. Para além das conferências no Seminário de Angra, houve igualmente uma celebração eucarística na Igreja da Sé.